eu te trago outra questão também, né? Que hoje eu vejo muitos terapeutas, infelizmente, que eu tenho feedback das mães, né? As mães chegam com os programas para mim, chegam com os relatórios, e aí eu vejo que muitos não entendem sobre marcos de desenvolvimento, não sabe falar que o que eu preciso de pré-requisito para a criança ter isso, porque eu vejo ali no programa, sei lá, apontar. Aí a criança, será que ela tem pré-requisito para isso? Ou, por exemplo, que é outro que é clássico, né? Que a criança passa meses tentando imitar e não consegue. Essa criança está olhando para o terapeuta, por acaso? Ele está conseguindo sustentar esse olhar para conseguir fazer essa Ele para imitação? 2 segundos para olhar, né? Exatamente, isso que acontece. Se você não Exato. trabalha, não tem um treino de rastreio visual, um rastreio auditivo, porque assim, se eu faço um barulho do seu lado ou grito atrás de você, isso vai ser, você vai explicar muito melhor do que eu, mas você vai fazer todo um planejamento para você virar e olhar para mim. Então você tem toda essa questão do rastreio Você tem visual, com estímulo rastreio. sensorial, né? O auditivo, você vai virar, você tem que ter a noção do virar, você tem que, né, observar. E às vezes a criança não tem nem essa base do virar. Que não E tentou aí isso. Vai fazer ela tem isso. até a intenção, ela quer pedir, né? Até que tem essas explosões da criança ficar irritada e tudo, e ninguém entende o que está acontecendo, e muitas vezes está falhando aí. E aí o Uhum. terapeuta passa, que é o clássico, esse é um clássico, gente, passa um ano tentando fazer essa criança imitar, não imita. Aí o pai, e aí, quando ela vai falar? Que aí já chega, ó, já tá um ano aqui de terapia, e quando vai falar? E assim, não que a aprendizagem seja uma linha reta, mas assim, normalmente faz parte do repertório conseguir imitar bem. Então, se você não faz uma imitação facial bem feita, se você não faz uma imitação global bem feita, você é bem possível que você não esteja fazendo esses rastreios aí bem, de forma adequada. Então, esses marcos de desenvolvimento, eu acho que falta muito. Eu vejo assim, eu observe o bebê, observe isso daí, como é que todo esse processo eu fico assim sentida com isso. Exato. E como que foi esse processo, né? Você já falou que coloca algumas habilidades, treinos de habilidades motoras para o Aquiles, né? Junto com outros programas que você tem. Mas você me falou uma questão esses tempo atrás, que você está fazendo algumas atividades físicas com Aquiles antes de alguns programas. Me conta isso daí, que também, Sim, isso sim. já tem até questão científica, né? Sim, sim, sim. Nós fazemos sim bastante essa questão de fazer certas atividades com ele, certos programas. Mas assim, não é feito de qualquer forma. A gente tem uma estrutura onde ele faz uma sequência. É o que eu até comentei antes, né? A gente usa esse conceito do momento comportamental. O que é o momento comportamental? Você pega ali, vamos falar o carro, né? A gente está o carro, você acelera o carro, a tendência dele é continuar. Se ele não tiver um atrito ali no meio, ele vai continuando. E é esse o princípio que a gente acaba seguindo nas abordagens terapêuticas do Aquiles. A gente Uhum. começa com o movimento, e o movimento é impressionante, né? O movimento do nosso corpo pelo menos assim, isso daí é uma observação que eu faço em cima do meu filho, em cima dos programas que eu vou aplicando e desenvolvendo nele. Ele tende a continuar engajado. Porque o que acontece? Normalmente, se você pega uma atividade e a gente diminui a necessidade daquele reforçamento contínuo, ainda tem essa questão. Você não tem mais aquela necessidade de ficar reforçando a cada tentativa. Você vai indo, indo, indo. O máximo que você precisa ali é um reforçador social brando, para não dar quebra. Porque se você ficar, que bacana, não tem necessidade. A própria continuidade já vai ligando, como fosse uma cadeia. Igual, Uhum. por exemplo, quando a gente lava a mão, que tem um passo a passo, a passo a passo, acaba virando Sim. isso. Uma coisa vai Uhum. sendo necessária para outra, e no final você acaba reforçando ali na último elo da cadeia, e é o suficiente, e está formando curva de aprendizagem. E não é Sim. só o Aquiles, né? Várias outras crianças eu vejo que
Assim, isso daí eu sei que existe várias pesquisas em relação a isso, mas as mães, elas me dão muito feedback em relação a esses programas, a forma de aplicar, veem a diferença, é anedótico, né, o que eu estou falando, o que eu estou passando, mas é bem interessante.